56. Fantasma estava na caverna escura, olhando para a lousa e o papel. Ele havia montado a lousa como uma tela sobre um cavalete, mas não estava rabiscando imagens e sim ideias. Kelsier tivera o hábito de esboçar seus planos para o bando em uma lousa com carvão. Parecia uma boa ideia, embora Fantasma não estivesse explicando os planos para uma gangue e sim somente tentando organizá-las para si mesmo. O truque seria levar Kellyan a se expor como alomântico diante do povo, Dern espalhar o que precisavam e as multidões estariam prontas esperando a confirmação do que tinham sido informados. No entanto, para o plano de Fantasma funcionar, ele teria de pegar o cidadão em um local público e levar o homem a usar seus poderes de forma que fosse óbvia para quem assistisse. Não posso simplesmente deixá-lo empurrar um metal distante, pensou, rabiscando uma anotação para si na lousa de carvão. Precisarei que ele voe pelos ares ou talvez lance algumas moedas, algo visível, algo que possamos a dizer a todos para observar. Seria difícil, mas Fantasma estava confiante. Tinha muitas ideias esboçadas no quadro, desde atacar Kellyan em um discurso até fazê-lo usar seus poderes quando achasse que ninguém estava olhando. Lentamente, os pensamentos iam tomando a forma de um plano coeso. Eu posso mesmo fazer isso, pensou o Fantasma, sorrindo. Sempre senti muita admiração pelas capacidades de liderança de Kelsier, mas não é tão difícil quanto pensei que fosse. Ou ao menos era o que ele dizia a si mesmo. Evitara pensar sobre as consequências caso fracassasse. Evitara pensar no fato de que ainda mantinha Beldre como refém. Evitava se preocupar com o fato de que, quando acordava em algumas manhãs, o estanho tendo queimado durante a noite, seu corpo ficava completamente dormente, incapaz de sentir qualquer coisa, até conseguir mais metal como combustível. Evitara se concentrar nas revoltas e incidentes que suas aparições, discursos e trabalho entre o povo estavam provocando. Kelsier continuava dizendo para ele não se preocupar. Isso deveria bastar, certo? Após alguns minutos, ele ouviu alguém se aproximar, os passos silenciosos nas pedras, mas não tão silenciosos para ele. O farfalhar de um vestido, mesmo que sem perfume, informava para ele exatamente quem era. Fantasma? Ele abaixou o carvão e se virou. Beldre estava do outro lado do quarto. Ele fizera uma alcova para si mesmo entre as várias restantes de estoque, dividindo-a com lençóis. Seu escritório pessoal. A irmã do cidadão usava um belo vestido de nobre, verde e branco. Fantasma sorriu. Gostou dos vestidos? Ela baixou os olhos, corando levemente. Eu não vestia algo assim há anos. Você e ninguém na cidade, Fantasma comentou, soltando o carvão e limpando os dedos em um trapo. Mas, por outro lado, isso torna mais fácil consegui-los, caso se saiba quais prédios saquear. Parece que acertei seu tamanho direitinho, não? Sim, ela disse, avançando. Ela disse baixinho, avançando. O vestido realmente havia ficado muito bem na moça, e Fantasma sentiu um pouco de dificuldade sem se concentrar quando ela chegou perto. Beldre olhou para a lousa de carvão e franziu a testa. Isso deveria fazer algum sentido? Fantasma saiu do transe. O quadro de carvão era uma bagunça de riscos e anotações. Só aquilo teria dificultado a leitura. Porém, havia algo além que o deixava ainda mais incompreensível. A maioria está escrita na gíria de rua do leste, Fantasma comentou. A linguagem que você cresceu falando? Ela perguntou, correndo o dedo pelas margens da louça, com cuidado para não tocar os escritos em si e acabar borrando-os. Até as palavras são diferentes. Estavando? Meio que significa estava fazendo, Fantasma explicou. Você começa frases com ela. Estavando correr de lá significa eu estava correndo para aquele lugar. Estavando o onde de como dos encontros. Beldre falou, sorrindo levemente para si mesmo enquanto lia o quadro. Parece uma falação sem sentido. Estavando como de querendo o fazer, Fantasma disse, sorrindo, estranhando, entrando no dialeto por inteiro. Em seguida corou e se afastou. Como? Ela perguntou. Porque sempre ajo como um tolo perto dela, pensou. Os outros sempre tiravam sarro da minha gíria. Até mesmo Kelsier pensava que era um tanto bobo. E agora começa a falar na frente dela? Ele estivera se sentindo confiante enquanto eu estudava os planos antes de ela ter chegado. Porque aquela garota sempre conseguia fazê-lo sair do papel de liderança e voltar a ser o velho fantasma. O fantasma que nunca fora importante. Não deveria ter vergonha do dialeto, Beldre disse. Acho que tem seu charme. Acabou de dizer que parecia a falação sem sentido, o fantasma retrucou, virando-se para ela. Mas essa é a melhor parte.
É uma falação sem sentido de propósito, certo? O fantasma se lembrou com carinho de como os pais haviam reagido quando ele adotara a gíria. Era uma espécie de poder ser capaz de dizer coisas que apenas seus amigos entendiam. Claro, começara a falar nela com tamanha frequência que mais tarde fora difícil voltar ao normal. Então, Beldre falou, olhando o quadro. O que quer dizer? O fantasma hesitou. Apenas pensamentos aleatórios. Ele comentou. Ela era sua inimiga. Precisava se lembrar disso. Ah, disse ela. Algo ilegível passou pelo rosto da garota que então se afastou do quadro. Seu irmão sempre a bania de suas reuniões, pensou o fantasma. Nunca lhe disse nada importante. Fazia com que ela se sentisse inútil. Preciso que você faça seu irmão usar a lomancia na frente do povo. O fantasma se flagrou dizendo. Deixar que eles vejam que é um hipócrita. Beldre olhou para trás. O quadro está cheio de ideias minhas. O fantasma disse. A maioria delas não é muito boa. Eu meio que estou tentando simplesmente atacá-lo, fazendo-o se defender. Estou tentada simplesmente atacá-lo e fazendo-o se defender. Não vai funcionar, Beldre concluiu. Por que não? Ele não vai usar a lomancia contra você. Não se exporia assim. Se eu ameaçá-lo o suficiente, ele vai. Beldre negou com a cabeça. Você prometeu não feri-lo. Lembra? Não, o fantasma respondeu, erguendo um dedo. Prometi tentar encontrar outra maneira. E não pretendo matá-lo. Preciso apenas fazer com que ele pense que vou matá-lo. Beldre ficou em silêncio novamente. O coração de fantasma palpitou. Não vou fazer isso, Beldre. Não vou matá-lo. É uma promessa? O fantasma assentiu. Ela ergueu os olhos para eles. Para ele, sorriu. Quero escrever uma carta para ele. Talvez eu possa convencê-la a te ouvir. Poderíamos evitar a necessidade disso tudo. Tudo bem, o fantasma disse. Mas você sabe que terei de ler a carta para ter certeza de que não vai revelar nada que possa prejudicar minha posição. Beldre assentiu. Claro. Fantasma faria mais que somente ler. Ele a reescreveria em outra folha, mudando a ordem das linhas e, em seguida, acrescentaria algumas poucas palavras desimportantes, trabalhar em muitos bandos de ladrões para ignorar a possibilidade de mensagens cifradas. Mas supondo que Beldre estivesse sendo honesta com ele, uma carta dela para Kellyan era uma boa ideia. Poderia não ajudar, mas fortaleceria a posição de fantasma. Ele abriu a boca para perguntar se as acomodações dela estavam aceitáveis, mas se refreou ao ouvir alguém se aproximar. Passos pesados dessa vez. Capitão Goradel pensou. E, como imaginado, o capitão apareceu no quarto de fantasma instantes depois. Milord, disse, o senhor precisa ver isso. Os soldados haviam partido. Caesar olhou pela janela com os outros, impressionado, inspecionando o terreno vazio no qual as tropas de Kellyan tinham ficado acampadas pelas últimas semanas, vigiando o prédio do ministério. Quando foram embora? Brisa perguntou, coçando o queixo pensativo. Agora mesmo, Goradel explicou. Por algum motivo, o movimento pareceu agourento a Caesar. Estava do lado de Fantasma, Brisa e Goradel, embora os outros parecessem ver bons indícios na retirada dos soldados. Bem, assim ficará mais fácil de se esgueirar para fora, Goradel observou. Mais que isso, significa que posso incorporar nossos soldados ao plano contra Kellyan. Nunca os tiraríamos do prédio secretamente com metade de um exército na nossa porta, mas agora... Exato, o capitão disse. Mas para onde foram? Acreditam que Kellyan suspeita de nós? Brisa bufou. Isso, meu caro, parece uma questão para seus batedores. Por que não faz com que se informem da localização daquele exército? Goradel assentiu, mas o que surpreendeu um pouco Caesar foi que o soldado olhou para o fantasma buscando confirmação. O rapaz assentiu, e o capitão saiu para distribuir as ordens. Ele obedece mais ao garoto que a Brisa e a mim, pensou Caesar. Não deveria estar surpreso. O próprio Caesar concordara em deixar Fantasma assumir a liderança, e para Goradel, todos os três, Caesar, Brisa e Fantasma, provavelmente estavam no mesmo nível hierárquico. Todos eram do círculo íntimo de Alan, e dos três, Fantasma era o melhor guerreiro. Fazia sentido buscá-lo como fonte de autoridade. Mas era estranho ver Fantasma dando ordens a soldados. O rapaz sempre foi tão quieto durante os dias do bando original, e ainda assim Caesar estava começando a respeitá-lo também. Fantasma sabia como dar ordens de forma que Caesar não conseguia. Além de ter mostrado perspicácia em seus preparativos em Urtou, bem como em seus planos para derrubar Kellyan.
Tinha um talento para as encenações que Brisa dizia o tempo todo ser notável, e no entanto havia aquela venda nos olhos do garoto e as outras coisas que ele não havia explicado. Sazed sabia que deveria tê-lo pressionado mais em busca de respostas, mas a verdade era que confiava em Fantasma. Conhecia-o desde que o jovem era adolescente, quando ele mal era capaz de se comunicar com os outros. Quando Goradel se afastou, o Fantasma olhou para Sazed e Brisa. O que acham? Kellian está planejando alguma coisa, Brisa disse, mas me parece cedo demais para tirar conclusões. Concordo, por hora seguimos com o plano, Fantasma respondeu. Com isso, eles se separaram. Sazed se virou, voltando à parte mais distante da caverna, onde um grupo considerável de soldados trabalhava na área bem iluminada com lampiões. Nos braços, sentia o peso familiar das mentes de cobre. Duas nos braços, duas nos antebraços. Nelas repousava o conhecimento de engenharia de que precisava para concluir a tarefa de que o fantasma lhe havia incumbido. Ultimamente, Caesar não sabia o que pensar. Cada vez que subia as escadas e olhava para a cidade, via sinais piores. As chuvas de cinzas estavam mais pesadas, os terremotos ficavam cada vez mais frequentes e violentos, as brumas se demoravam mais e mais durante o dia. O céu estava escuro e o sol vermelho, mais parecido com uma vasta ferida do que com uma fonte de luz e vida. As montanhas de cinzas deixavam um horizonte vermelho até durante a noite. Para ele, parecia que o fim do mundo deveria ser um tempo em que os homens encontravam fé, não um tempo em que a perdiam. Ainda assim, o pouco que ele havia decidido a estudar religiões em sua pasta não foi encorajador. Mais 20 religiões eliminadas, deixando apenas 30 potenciais candidatas. Ele sacudiu a cabeça, movendo-se entre os soldados ocupados. Vários grupos trabalhavam em dispositivos de madeira cheios de pedras, sistemas de peso que cairiam para bloquear a água que corria para a caverna. Outros trabalhavam no sistema de polias que abaixaria o mecanismo. Depois de mais ou menos meia hora, Caesar considerou que estavam todos cumprindo bem suas tarefas e voltou aos cálculos. No entanto, enquanto se dirigia à mesa, viu o fantasma aproximando-se. Revoltas, o rapaz disse, passando a caminhar ao lado de Caesar. Como, Lorde Fantasma? É para onde os soldados foram. Algumas pessoas começaram um incêndio e os soldados que estavam nos vigiando foram chamados para apagá-lo, antes que a cidade toda ardesse em chamas. Há muito mais madeira aqui do que nas cidades do domínio central. Caesar franziu o senho. Nossos atos aqui estão se tornando perigosos, creio eu. Fantasma deu de ombros. Parece uma coisa boa para mim. Esta cidade está à beira de estourar, Caesar, como Luthadel, quando assumimos o controle. Apenas a presença de Alan Venture impediu que a cidade se destruísse, Caesar disse, em voz baixa. A revolução de Kelsier poderia facilmente ter se transformado em um desastre. Vai ficar tudo bem, Fantasma garantiu. Caesar encarou o jovem enquanto os dois caminhavam pela caverna. Fantasma parecia estar se esforçando bastante para projetar um ar de confiança. Talvez Caesar estivesse apenas ficando cético, mas achava difícil ser tão otimista quanto ele. Você não acredita em mim, Fantasma concluiu. Desculpe, Lorde Fantasma. Não é que... É só que parece que ando tendo problemas em ter fé em qualquer coisa ultimamente. Ah... Eles caminharam em silêncio por um tempo, vendo-se, por fim, à beira da superfície vítrea do lago subterrâneo. Caesar parou à margem das águas, as preocupações o corroendo por dentro. Ficou em silêncio por um longo tempo, sentindo-se frustrado, mas sem ter de fato uma válvula de escape. Você nem se preocupa, Fantasma? Finalmente Caesar perguntou. Com a possibilidade de falharmos? Não sei, Fantasma disse, arrastando os pés. E é muito mais que isso, Caesar comentou, brandindo a mão em direção às equipes de trabalho. O próprio céu parece estar nos hostilizando. A terra está morrendo. Você não se pergunta de que vai adiantar tudo isso? Para que lutamos? Estamos todos condenados de qualquer forma. Fantasma enrubesceu. Em seguida, finalmente baixou a cabeça. Não sei, repetiu. Eu entendo o que você está fazendo, Caesar. Está tentando descobrir se duvido de mim mesmo. Acho que você consegue enxergar por trás da minha máscara. Caesar fez uma careta, mas Fantasma não estava olhando. Você tem razão, o jovem falou, esfregando a testa. Eu de fato me preocupo com a possibilidade de falharmos. Acho que Tyndall ficaria chateado comigo, não? Ela achava que líderes não deveriam duvidar de si mesmos. Aquilo fez Caesar hesitar. O que estou fazendo? Pensou horrorizado com seu susto. Foi isso?
Que me tornei? Durante a maior parte da minha vida resisti ao sínodo, rebelando-me contra meu próprio povo. Ainda assim, eu me mantive em paz interior, confiante de que estava fazendo a coisa certa. Agora venho aqui, onde as pessoas mais precisam de mim, e fico sentado repreendendo meus amigos, dizendo para eles que estamos prestes a morrer? Mas mesmo que eu duvide de mim mesmo, o fantasma disse, erguendo os olhos, ainda acho que tudo vai ficar bem. César ficou surpreso com a esperança que viu nos olhos do garoto. Foi isso que eu perdi. Como pode dizer isso? César perguntou. Não sei, de verdade. Eu só... Bem, lembra a pergunta que você me fez assim que chegou aqui? Estávamos ao lado do lago, bem ali. Você me perguntou sobre fé. Perguntou do que adiantava se levava as pessoas a ferirem umas às outras, como a fé de Kellyan no sobrevivente tem feito. César olhou para o lago. Sim, falou com suavidade. Me lembro. Tenho pensado nisso desde aquele dia, Fantasma disse, e acho que talvez eu tenha uma resposta. Por favor. Fé, Fantasma começou a falar, significa que não importa o que aconteça, você pode confiar que alguém está olhando, confiar que alguém fará tudo dar certo. Caesar fez uma careta estranha. Significa que sempre haverá um caminho, o fantasma sussurrou, olhando fixamente para a frente, os olhos vidrados, como se visse coisas que Caesar não conseguia enxergar. Sim, pensou Caesar, foi isso que eu perdi. E é isso que tenho que... E é isso que preciso recuperar. Entendi que cada poder tem três aspectos: um físico que pode ser visto nas criações de ruína e de preservação, um espiritual na energia invisível que permeia tudo o que há no mundo, e um cognitivo nas mentes que controlam essa energia. Há muito mais além disso, muito mais que nem mesmo eu ainda pude compreender. 57. Você deveria matá-los. Vin ergueu os olhos ao ouvir dois guardas passarem pela porta da cela. Havia uma coisa boa sobre a voz de Ruína. Acabava alertando-a da presença de pessoas próximas, mesmo que sempre dissesse para matá-las. Uma parte dela se perguntava se, na verdade, estava louca. No fim das contas, vira e ouvira coisas que ninguém mais conseguia ver e ouvir. No entanto, se estivesse louca, não havia maneira de perceber, então decidiu simplesmente aceitar o que ouvia e seguir em frente. Na verdade, estava grata pela voz de Ruína que aparecia às vezes. Além dessa voz, estava sozinha na cela. A quietude era total. Nem os soldados conversavam, provavelmente por ordem de Yomen. Além disso, cada vez que Ruína falava, ela sentia como se aprendesse alguma coisa. Por exemplo, aprendera que Ruína podia se manifestar em pessoa ou afetá-la à distância. Quando a presença real não estava com ela na cela, as palavras eram muito mais simples e vagas. Por exemplo, a ordem de Ruína de matar os guardas. Ela não poderia seguir aquela sugestão, não de dentro da sala. Não era bem uma ordem específica, mas mais uma tentativa de mudar suas inclinações. Novamente, aquilo a lembrava da alomancia, que podia exercer uma influência geral sobre as emoções de uma pessoa. Influência geral. Algo de repente lhe ocorreu. Ela expandiu sua procura e, de fato, ainda conseguia sentir os milhares de colos que Eren lhe dera. Ainda estavam sob seu controle, distantes, obedecendo às ordens gerais que ela lhes dera antes. Poderia usá-los de alguma forma? Para entregar uma mensagem a Eren, talvez? Levá-los a atacar a cidade e libertá-la? Quando ela ponderou seriamente, os dois planos pareceram ruins. Trazê-los a Phaedrus apenas os mataria, além de arriscar a frustração dos planos que Ellen tivesse para um ataque em potencial. Ela poderia enviá-los para encontrar Ellen, mas provavelmente também seriam mortos pelos guardas do acampamento, que teriam medo de que estivessem em furor de sangue. E o que ela ordenaria que fizessem caso o encontrassem? Podia ordenar que tomassem atitudes, como atacar ou pegar alguém, mas ninguém tentara antes algo tão delicado como ordenar que falassem palavras específicas. Ela tentou formar essas palavras na cabeça e levá-las até os colos, mas tudo o que recebeu de volta foi confusão. Precisava trabalhar naquilo um pouco mais, e, enquanto ponderava, imaginou se levar uma mensagem a Aaron realmente seria a melhor maneira de usá-los. Revelaria a Ruína uma ferramenta em potencial que tinha, e que talvez ela ainda não tivesse percebido. Vejo que finalmente ele encontrou uma cela para você, uma voz disse. Vin ergueu os olhos. E ele estava lá, ainda usando a forma de Ren, Ruína. Estava na pequena cela com ela. Mantinha uma postura empertigada, assomando-se quase benevolente sobre ela. Ven se sentou no catre. Nunca pensou que, de todos os seus metais, sentiria a falta do bronze.
quando Ruína voltava para visitá-la pessoalmente, queimar bronze permitia que a sentisse por meio de pulsos de bronze e ficasse alerta para sua presença, mesmo que não se manifestasse. Tenho que admitir que estou desapontado com você, Ven. Ruína falou. Usou a voz de Ren, mas a imbuía com uma carga de idade, de sabedoria silenciosa. A natureza paternal daquela voz misturada ao rosto de Ren e a consciência do desejo que a coisa tinha de destruir era perturbadora. Da última vez que foi capturada e trancafiada sem metais, Ruína continuou. Não passou nenhuma noite até que você matasse o Senhor Soberano e derrubasse o Império. Agora você está trancafiada pelo quê? Uma semana já? Ven não respondeu. Por que você... Por que você vem me perturbar? Espera que eu aprenda algo? Ruína sacudiu a cabeça. Eu pensaria, no mínimo, que você já teria matado Yeoman. Por que está tão preocupada com a morte dele? Ven perguntou. Parece que ele está do seu lado. Ruína negou com a cabeça, permanecendo com as mãos entrelaçadas às costas. Vejo que você ainda não entende. Vocês todos estão do meu lado, Ven. Eu criei vocês. São minhas ferramentas, cada um. Zane, Yeoman, você, seu querido Imperador Venture. Não. Zane era seu, e Yeoman obviamente está sendo enganado. Mas Ellen, ele vai lutar contra você. Mas ele não pode. É isso que você se recusa a entender, criança. Vocês não podem me combater. Pois com o mero ato de lutar vocês adiantam meus objetivos. Homens malignos talvez o ajudem, disse Ven, mas não Ellen. Ele é uma boa pessoa, e nem você pode negar isso. Ven. Por que você não enxerga? Não tem nada a ver com bem ou mal. A moralidade nem mesmo entra nessa história. Homens bons matarão tão rápido pelo que eles desejam quanto homens maus. A única diferença é o que eles querem. Ven ficou em silêncio. Ruína balançou a cabeça. Eu continuo tentando explicar. Esse processo no qual estamos envolvidos, o fim de todas as coisas, não é uma luta, mas a simples culminação da inevitabilidade. Consegue imaginar um homem que faça um relógio de bolso que não acabe perdendo a corda? Consegue imaginar um lampião que não acabe se apagando? Todas as coisas terminam. Pense em mim como um cuidador, que vigia a loja e garante que as luzes sejam apagadas, que tudo seja limpo, assim que chega o horário de fechar. Por um momento, Ruína fez Ven hesitar. Havia um tanto de verdade naquelas palavras, e ver as mudanças na Terra durante os últimos anos, mudanças começando mesmo antes da libertação de Ruína, de fato a fez questionar. Ainda assim, naquela conversa a incomodava. Se o que Ruína havia dito era inteiramente verdade, então por que ele se importava com Ven? Por que voltar e falar com ela? Acho que você venceu, então, ela disse baixinho. Vencer? Ruína questionou. Você não entende? Não há nada para eu vencer, criança. As coisas acontecem como precisam acontecer. Entendo. Sim, talvez você entenda, Ruína disse. Acho que você talvez seja capaz. Ele se virou e começou a andar de um lado da cela para o outro. Você é parte de mim, sabia? Bela, destruidora, direta e eficaz. De todos aqueles que recrutei durante esses breves 1000 anos, você é a única que acredito ser capaz de me entender. Ora, pensou Ven, Ruína está se gabando? Por isso está aqui. Quer ter certeza de que alguém entende o que conseguiu fazer. Havia um sentimento de orgulho e vitória nos olhos de Ren. Eram emoções humanas, emoções que Ven conseguia entender. Naquele momento, Ruína parou de ser uma coisa em sua mente e passou a ser algo humano. Ven começou a pensar, pela primeira vez, que poderia encontrar uma maneira de derrotar Ruína. Ele era poderoso, talvez até mesmo incompreensível, mas Ven havia visto a humanidade nele, e essa humanidade podia ser enganada, manipulada e dobrada. Talvez fosse a mesma conclusão alcançada por Kelsier após fitar os olhos do Senhor Soberano na noite fatídica em que fora capturado. Ela finalmente sentia como se o entendesse, como se entendesse como devia ter sido empreitar algo tão ousado quanto a derrota do Senhor Soberano. Mas Kelsier teve anos para planejar, pensou Ven. Eu nem sei quanto tempo tenho. Não muito, creio. Enquanto ela pensava, outro terremoto começou. As paredes tremeram, e Ven ouviu os guardas praguejando no corredor, quando algo caiu e quebrou. E Ruína... Ele parecia estar num estado de êxtase, os olhos fechados, a boca levemente aberta e um prazer estampado no rosto, enquanto o prédio e a cidade chacoalhavam.
Passado algum tempo, tudo ficou em silêncio. Ruína abriu os olhos, encarando Ven. Esse trabalho que faço, isso diz respeito à paixão, Ven. São eventos dinâmicos, mudanças. Por isso você e seu Alan são tão importantes para mim. Pessoas com paixão são as que destroem, pois a paixão de um homem não é verdadeira até ele provar o quanto está disposto a se sacrificar até ele provar o quanto está disposto a sacrificar por ela. Chegará a matar? A ir para a guerra? A quebrar e descartar aquilo que tem em nome do que ele precisa? Ruína não sente apenas que conseguiu realizar algo, pensou. Ven. Ele sente que foi além. Apesar do que alega, sente que venceu, que derrotou algo, mas quem ou o que? Nós? Não seríamos párias para uma força como ele. Uma voz pareceu sussurrar para ela de um passado distante. Qual a primeira regra da alomancia, Ven? Consequência, ação e reação. Se ruína tinha o poder para destruir, então havia algo que o opunha. Tinha de haver. Ruína tinha um oposto, um oponente. Ou tivera no passado. O que você fez com ele? Ven perguntou. Ruína hesitou, franzindo a testa ao se virar para a mulher. Seu oposto, Ven disse. Aquele que o impediu de destruir o mundo no passado. Ruína ficou em silêncio por um bom tempo. Em seguida sorriu. E Ven enxergou algo arrepiante naquele sorriso. Uma noção de que ele estava certo. Ven era parte dele. A entendia. Preservação está morto, Ruína disse. Você o matou? Ruína deu de ombros. Sim, mas não. Ele se entregou para produzir uma prisão. Embora seus espasmos de agonia tenham durado vários milhares de anos, agora finalmente se foi, e o acordo se tornou realidade. Preservação, pensou Ven. Uma peça de um todo gigantesco finalmente se encaixando. O oposto de ruína. Uma força como essa não poderia ter destruído seu inimigo, pois representava o oposto da destruição. Prisão, por outro lado, estaria dentro de seus poderes. Prisão que terminou quando eu abri mão do poder no poço. E assim, você vê a inevitabilidade, Ruína falou com suavidade. Você não poderia ter criado sozinho, não é? Ven perguntou. O mundo? A vida? Você não pode criar, só destruir. Ele também não podia criar, Ruína respondeu. Ele só podia preservar. Preservação não é criação. Então, vocês trabalharam juntos, os dois com uma promessa, Ruína concordou. Minha promessa foi trabalhar com ele para criar vocês. A vida que pensa, a vida que ama. E a promessa dele? Ven perguntou, temendo já saber a resposta. Que no fim eu poderia destruir tudo, Ruína contou. E eu vim reivindicar o que me foi prometido. A única razão para se criar algo é observá-lo morrer, como uma história que precisa chegar a um clímax. O que eu fiz não será completo até o fim ter chegado. Não pode ser verdade, pensou Ven. Preservação. Se ele realmente representa um poder no universo, então não poderia ter sido destruído de verdade, certo? Sei o que está pensando, Ruína comentou. Você não pode recorrer ao poder de preservação. Ele está morto. Não podia me matar, entende? Era capaz apenas de me aprisionar. Sim, eu já entendi essa parte. Você realmente não pode ler minha mente, não é? Ruína continuou. Foi um ato abominável, devo dizer. Preservação tentou romper o nosso acordo. Não chamaria isso de um ato maldoso? É como eu disse antes, bem e mal tem pouco a ver com ruína ou preservação. Um homem mau protegerá aquilo que deseja com tanta determinação quanto um homem bom. Mas algo ainda impede ruína de destruir o mundo agora, ela pensou. Com todas essas palavras sobre histórias e finais, ele não é uma força que esperaria um momento apropriado. Há algo mais aí, algo que ainda não entendi. O que está refriando? Vim até você, Ruína disse. Pois quero que no mínimo observe e veja, saiba. Pois ele chegou. Vin mostrou interesse. O quê? O fim? Ruína sentiu. Quanto tempo falta? Vin perguntou. Dias. Mas não semanas, Ruína respondeu. Vin sentiu um calafrio, percebendo algo. Ruína tinha vindo até ela, finalmente se revelando, pois Vin fora capturada. Ruína pensava que não havia mais chance para a humanidade. Já presumia que havia vencido. O que significava que existe uma maneira de derrotá-lo, pensou Vin com determinação. E isso envolve a mim. Mas não posso fazer nada aqui, ou ele não teria vindo se gabar. O que significa que ela precisava se libertar. E rápido.
Uma vez que você começa a entender essas coisas, consegue enxergar como Ruína estava aprisionado, mesmo que a mente de preservação tivesse se dissipado, sacrificado a criação da prisão. Embora a consciência de preservação tivesse sido em grande parte destruída, seu espírito e seu corpo ainda estavam em vigor. E como uma força oposta à ruína ainda podia impedir a destruição que o outro queria causar. Ou ao menos impedir que ele destruísse as coisas muito rapidamente. Assim que a mente dele se libertou da prisão, a destruição se acelerou às pressas.